Senhor, meus irmãos, Evangelista Kleber, trazendo aqui um comentário que vai te ajudar e também identificar essas pessoas que estão ao teu lado, que estão caminhando com você e que vai aí levantar essas pessoas. Como? Dando a direção. Né? E eu vou passar para você agora, nesse momento, alguns sintomas de pessoas que estão caminhando, que estão se desviando, que estão se afastando. Antes dessas pessoas elas se desviarem, elas dão alguns sinais. Né? Elas têm sinais e elas mostram. Algumas pessoas fecham os olhos e acham que é natural, é normal. Mas uma pessoa que ela presta atenção, que ela se preocupa, ela começa a observar esses sinais dessas pessoas que estão aí caminhando para a perdição, okay? Que estão se desviando, até mesmo dentro da igreja há esse sinal. E eu quero passar para você esses sinais aqui. Se você conhece alguém, comece já a trabalhar nessa situação e o nome do Senhor será glorificado, amém? Vamos lá para o primeiro sintoma de uma pessoa que está se desviando, ok? Agora entenda, tá? Que são sintomas que mostram que o inimigo está arrastando essas pessoas para sair do meio da comunhão, tá? Retroceder, voltar atrás, lembrando do Egito, da Babilônia. Não que ela não está na Babilônia, mas ela não é da Babilônia e não precisa se misturar com manjar. Não precisa, tá? Estar fazendo o que o mundo faz. Então assim, você consegue identificar dentro da igreja essas pessoas, ok? Vamos lá, primeiro sintoma é o abandono da oração. Pode ter certeza. Uma pessoa que ela está se afastando, ela já para de orar. Já não ora mais. Não ora para dormir, não ora para comer mesmo, na hora do almoço ou janta. Já não tira um tempo de oração, já não vai nos cultos de oração, ela para de ir, ela para de orar no meio do culto. As pessoas estão orando e ela está lá só com a mão cruzada, mas está com o olho fechado, mas a mente está longe. Ela ora ao contrário para que o culto de oração acabe logo. O culto de oração já fica chato. Tá? Então, perde essa ligação entre Deus. Né? A oração é o que sustenta o crente na comunhão, ao falar com Deus. Então, esse é o primeiro sintoma, ok? E isso é grave quando começa esse sintoma. E o segundo sintoma é clássico, é o abandonar a leitura bíblica. A pessoa já não quer mais ler a Bíblia, não tem mais vontade nem de falar da Bíblia, né? Fica algo só apenas no ouvir, mas não na visão, não quer mais ler, não lê em casa. Então, a pessoa não tem mais hábito de leitura. E isso é uma coisa gravíssima, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o alimento que nos mantém de pé. É o alimento que nos dá força. Então, o segundo sintoma é a falta de leitura. Se você conhece alguém que não está lendo a Bíblia, que não tem mais vontade de ler a Bíblia, é o segundo sintoma que vai se afastar da presença de Deus. Okay? O terceiro sintoma, abandona o jejum. A pessoa já não quer jejuar nem se for uma vez por mês. Uma vez por mês. Não precisa ser direto. Aí é cada um. Mas quando ele já não jejua, isso é um sintoma. Tá? Eu estou dizendo, não é um crente que ele ora, ele lê, mas ele não jejua, está desviado. Não é isso. Ele ora, mas ele tem hábito de horário de ler a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Seria bom se nós lêssemos a Bíblia todos os dias, mas coloca na tábua do nosso coração para não pecar contra ti. Né? Então isso é bom. Mas estou dizendo a sequência, não estou dizendo uma pessoa que faz uma coisa, faz outra, depois faz outra, ele tem um cronograma ali da vida dele em particular. Estou dizendo pessoas que perdem oração, leitura. Ele já não ora, não lê a Bíblia. Isso aqui são sintomas de uma pessoa que está se desviando. Fique esperto. E já não jejua. Tá? Vamos lá. O quarto sintoma, esse daqui também já é complicado. Abandona o temor a Deus. Já não tem temor de nada. Já não tem temor de Deus de nada. Né? Não teme
está na presença de Deus, não está nem aí, não tem mais respeito, sabe? Agora o pecado já não tem mais, não afeta mais ele, não tem mais a acusação, o Espírito Santo fala, não está nem aí. Então quando perde o temor de Deus é complicado. Então você percebe, porque a pessoa não está mais nem aí, você fala, a pessoa não liga. A pessoa, eu sei, eu tenho que mudar, eu sei, tá, só a mesma desculpa. Já não ora, não lê a Bíblia, não jejuma, perdeu o temor. Olha a sequência, né? E o quinto sintoma, abandona o tremor a Deus. Já não treme. Os demônios tremem, mas não obedecem. A pessoa pode até achar que obedece, mas não treme. Então o diabo treme, mas não obedece. A pessoa nem treme e nem obedece. A pessoa não tem mais temor, acha que Deus não apenas amor, mas ele é juiz também, ele é juízo também. Né? Então, esses sintomas, o pastor, o obreiro, o marido, a esposa, o filho, tem que estar atento. Tá? Vamos lá. Sexto, abandona a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então, quando abandona, começa a cometer os mesmos pecados. Entenda, quando ele abandona a santidade, quer dizer o quê? Não é temer. Quando eu falo temer lá em cima, é que você fala, a pessoa não liga. Você fala, a pessoa não está nem aí. Você fala, a pessoa não liga mais, não faz mais efeito. Mas agora, quando se fala que não tem mais a santidade, abandona a santidade, quer dizer o quê? Que comete os mesmos erros que se fazia lá atrás. Volta para o passado, faz os mesmos erros. Ele comete os mesmos erros direto, tá? Perde a santidade. Isso aí traz escândalo, traz vários outros problemas. Isso é um sinal também. Então você vê que é uma sequência, não é uma coisa ou outra, não, é uma sequência. Você tem que seguir a sequência, tá? Vamos lá. 7. Abandona as instruções dos seus pastores. Isso é notório. Quando a pessoa ela começa a ter esses sintomas, tá? E chega essa parte que não dá mais instrução, não escuta mais o pastor, não escuta mais seu líder, é porque já perdeu toda esse respeito, essa ordem de autoridade que está ali para ajudar, que está ali para ver crescer, subir, que está de pé na presença de Deus. Ela não quer mais, porque a mente dela já decidiu, o seu coração já decidiu, perdeu a santidade, perdeu o jejum, perdeu a oração, perdeu o temor, tremor, perdeu tudo. Né? E também não quer mais ouvir os seus líderes, os seus pastores. Isso é muito ruim, então tem que tomar muito cuidado para não chegar nesse estágio. 8. Abandona a prática de dízimos e oferta. Aí começa a reclamar, começa a falar que isso aí é coisa do homem, que não tem nada a ver, isso é um pastor que quer ficar rico, comprar carro, isso, aquilo. Coisa de uma pessoa que já está caminhando para o abismo, para se desviar, se afastar, ficar longe, mudar de direção. Tem que ficar atento a esses sinais, ok? Bom, abandona aos poucos a comunhão com os irmãos em Cristo, ou seja, os irmãos, mesmo que sejam lá, mesmo que seja numa reunião, aquela reunião que você fazia com esse irmão, você queria estar conversando, já começa a se afastar. Não é a igreja que se afasta, é as pessoas que se afastam. Quando uma pessoa está com sintoma de desviar, ela começa a se afastar do pastor, quando vê de longe já vai para o outro lado, já não é mais a paz do Senhor, é a paz. Já começa a mudar todo esse processo da vida da pessoa. É uma mudança espiritual, não espiritualmente para melhor, mas para pior. Então ela começa a se afastar das pessoas, desses irmãos da igreja. Começa a se afastar, ok? E depois que ela se afasta desses irmãos, tá? Qual é a 10º sintoma? Ela afasta da igreja local. Já não vai mais para a igreja. Já não vai estar naquele ambiente. Não vai estar indo mais. A pessoa some. Aí começa, a pessoa não vem me visitar. Aí começa a ir em outras igrejas lá. Aí fala da igreja que ela estava. Como se a igreja fosse culpada. Né? Aí começa a postar coisas. Não. Aí isso é sintomas que a pessoa tem que se analisar e ver que ela está se desviando. Está se afastando de Deus. Já não lê, já não ora, já não jejuma, já não tem temor a Deus, já não treme mais, já não tem mais a santidade, comete os mesmos erros, né? Não obedece mais o seu pastor, não escuta mais os conselhos.
Aí a pessoa abandona a comunhão com os irmãos, se afasta. Não é a igreja que se afasta, é as pessoas que se desviam, tá? Cristão que se afasta. Você pode observar as pessoas que se desviam. Depois, abandona totalmente a igreja, já não vai mais. Aí começa o pastor, os irmãos, orar, ter direção para Deus, impulsionar a buscar essa ovelhinha. É desse jeito. Então são sintomas que aparecem que nós, a igreja, nós líderes, você, obreiro, você, irmão, família, prestar atenção nesses detalhes. Porque quando você pega o sintoma no começo, tem como você acertar, arrumar, trazer o remédio, a direção, e o nome do Senhor será glorificado, e é mais uma aula da presença de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida, e hoje foi esse comentário hoje, sintomas de uma pessoa que está se desviando dentro da igreja, ok?